Boa noite, queridos. Vocês podem sentar. Pastor Fernando agradece aqui. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus. Evangelho de Mateus. Santo Deus, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Somos o Teu povo aqui reunidos na Igreja de Nova Vida de Realengo, pedindo a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria. Declaramos que viemos aqui aprender de Ti, Senhor. Viemos aqui aprender de Ti. Que estejamos preparados para aprender, Senhor, o que Tu tens para mim, o que Tu tens para os meus irmãos. Fala conosco, Pai. Por misericórdia nós Te pedimos. Cremos, Senhor, que Tu hás de fazer um milagre nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é Mateus capítulo 11. Abra no capítulo 11, versículo 28. Diz a palavra de Deus assim. O título é Vinde a mim. Começa o versículo 28 dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Versículos especiais para nós que andamos sobrecarregados. Não existe nem criança que não esteja sobrecarregada na sociedade atual. E muitos de nós cansados. Mas eu queria que nós focássemos em aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você já tentou ensinar alguma coisa para alguém que é agressivo, ou que é brabo, e que é arrogante? Já tentou fazer isso? Ensinar para alguém que é agressivo e arrogante? Eu tiro pela minha vivência de sala de aula. E eu não digo nem de sala de aula. Acho que eu tinha 15 anos quando eu comecei a dar alguma aula. Foi aula de música lá em Maceió, aula de piano que eu dava lá em Alagoas. Num apartamento enorme, o aluno tinha um piano e uma coisa assim, né? Bonita. Falei, rapaz. E sempre há numa sala de aula crianças bravas e arrogantes. A palavra de Deus ensina a imitar a Ele, que é manso e humilde, mas na sala de aula sempre tem aquele aluno que sabe mais que o professor. Tem aluno que estuda, não sei se você sabe disso, tem aluno que ele estuda só para chegar na sala e pegar o professor em alguma coisa. Ele se prepara antes. Eu sei que não é normal isso não. Eu até gosto. Eles pensam que vão me pegar. Eu até gosto. Eles já vêm com a aula. Eu penso assim, cara, esse cara já estudou em casa. Ele já sabe esse capítulo. Vocês que deram aula, não sei se já pegaram esse tipo de aluno. E a arrogância e a altivez, assim como tudo que você faz, tudo que você sabe, é aprendido. Tudo que você faz aí é aprendido. Se você passa a roupa, se você anda, se você respira... Não respira não, só respira que eu não vou exagerar. Mas tudo que você faz, você aprendeu. Nada que você faz,
assim, surgiu do nada, mas todas as coisas que você executa no seu dia a dia, dar o nó da gravata, pentear o cabelo, né, cortar a unha, tudo o que você faz, você aprendeu. Então, quando eu vejo um aluno altivo e arrogante, eu já penso assim, ensinaram para ele isso aí. Eu lembro do exemplo da minha mãe, que às vezes a professora fazia alguma coisa, e eu sempre fui aquele aluno dedicado, né? Bagunceiro, mas dedicado. Né? Criança normal, bagunceirinha e tal, mas a minha mãe sempre falava, a professora tem razão. Mas mãe, aqui ela corrigiu o negócio. Não, ela tem razão. Aí eu ficava com uma raiva, mas eu aprendi a nunca ir contra o meu mestre. Aquilo ali já era um ensino para mim. Haja vista que hoje muitas pessoas não são submissas aos pastores, porque sabem mais do que eles. Ou acham que sabem. Sabe mesmo, o pastor está falando aqui. Muitos pais chegam em casa e quem esse professor acha que ele é? Você sabe muito mais do que ele, meu filho. Você é muito mais inteligente que esse professor. E mudar aquilo que se aprendeu é muito difícil. Mudar os teus vícios, as tuas manias, as minhas manias, as coisas que eu aprendi, são coisas muito difíceis. Agora mesmo, meu pai estava falando, Daniel, fez tal coisa? Porque eu já faço a coisa errada desde que eu era criança. Né? Ele já falou, já fez tal coisa? O Tiago naturalmente já faz outras coisas. O Tiago já é mais, sim, prendado para algumas coisas. O Tiago sabe passar a roupa. Se eu pegar uma roupa, vai torrar a roupa. Outro dia eu cheguei lá, ele morava embaixo, eu morava em cima, eu olhei. Cara, tu sabe passar a roupa, cara? Aí ele, pô, cara, eu que passo mais roupa. Eu falei, cara... a camisa tá falando que é melhor do que ela. Aí em casa eu não sabia, porque eu nunca passei. Minha mãe nunca deixou a gente passar a roupa. Meu pai ficava com raiva. Uma vez um pai quase me bateu na escola, porque pela ciência, mais ciência que muda toda hora, conforme evolui a tecnologia e os telescópios vão ficando mais avançados, se descobrem outras coisas. Então descobriu-se que existem diversos planetas do tamanho de Plutão. Se você for colocar todos os nomes desses planetas menores, né, de menor tamanho, menor diâmetro, na lista de planetas a serem estudados, o aluno ia gravar uns 50 nomes de planetas. Então, enfim, Plutão deixou de ser planeta e passou a ser planetóide. E aí no livro não veio Plutão como planeta. Meu irmão, para que eu falei isso? Tinha um pai de um aluno que é professor de biologia, só que estava na reserva, né? Não estava trabalhando. Irmão, o cara chegou na escola, pensa num cara endemoniado. Ele estava em dobro, porque além de endemoniado, ele ainda estava arrogante. Né? E aí ele chegou, que esse professor de ciência está ensinando para meu filho que Plutão não é mais planeta? Aí até eu explicar, tive que entrar no computador, né? Mostrar para ele, porque já tem um tempinho isso, tive que entrar no site, a explicação, aí ele leu, e foi para casa ainda, não, mas isso não pode, e todo o livro, né? Minha mãe não sabia que Plutão, que isso aí, bota aí, 2004, eu não quero chutar para não errar, mas por essa, eu quase apanhei. Minha mãe está perguntando, planetóide. É por causa do tamanho, como eles são pequenos, existem vários, ele saiu lá. Né? Tinha um macete para gravar, né? Era minha velha traga, meu jantar, sopa, uva, nozes e pão, né? Para você gravar a sequência dos planetas. Agora, o velho só ficou com as nozes, porque o pão saiu da história, que era o P de Plutão. Né? Tem mendigos que são bravos e soberbos de coração. O pastor Fernando sempre conta um exemplo de um homem que chegou lá na igreja, um mendigo, e falou só a homilética é sensacional. Né? Aí começou a falar termos técnicos, né, daquilo que o pastor estava fazendo, pregando e tudo mais. Um mendigo. Aí você pensa, por que ele é mendigo? Se ele sabe tanto. E muitas pessoas nesse mundo sabem tanto, gente. Muitas pessoas sabem tanto.
e continuam mendigos. Muitos que podem estar assistindo ou aqui dentro pessoas que vagam por esse mundo. Eu tenho colegas que são PhD, doutorado, aí tal, o cara tem um... Sabe tanto e é um mendigo. Porque não tem um alimento genuíno. Não voltam o coração para Deus, independente da fome que está nas suas almas. Eles continuam mendicando, eles preferem ser mendigos, né? Alimentar-se daquilo que não é pão. Saber, conhecimento, saber, sabem, e continuam mendigos. E as pessoas não se chegam a Deus, essas pessoas não se chegam a Deus porque foram ensinadas que Deus é uma criação humana, para que a humanidade se sinta bem. Até, meus irmãos, os cientistas têm certeza que existe Deus. Eles não sabem explicar, mas sabem que existe. Não é possível que tudo que você vê, que esse irmão do seu lado, né, com milhares de células agora, células morrendo, células se renovando, a ciência tem certeza que isso aí não é acaso. Não tem como explicar pelo acaso. É mais burro explicar pelo acaso do que explicar que alguém criou. E é muito mais burro, é quase idiota. Você dizer que a vida surgiu do nada e tudo mais, né, aglomerado de células no oceano e raios, até hoje não se conseguiu recriar. E disse para essas pessoas, não, Deus não existe, não. Tem esses crentes que são meio malucos, católico também. Aí, essa religião só tem maluco. Eles falam de todas as religiões, né? Não acreditam em nada. E tudo que o diabo quer, eu já até falei isso aqui, é que não acreditem que ele exista. Ele vira o homem invisível, né? E como a gente aprendeu hoje de manhã, vivendo pela razão. Pessoas que vivem como mendigos pela razão, por aquilo que elas conseguem explicar, e não pela fé. Né? Foi o que o pastor Tiago falou hoje pela manhã. Quando as pessoas ouvem, né? Nós ouvimos falar em arrependimento, todo mundo fala, eu tenho que me arrepender todo dia, né? Como uma coisa bonita. Isso é a mais pura verdade. O significado de arrependimento, né, no dicionário, um dos significados você pode encontrar da seguinte maneira: desistência de algo pensado em tempos passados. Ou, na verdade, arrependimento tem a ver com mudar o que a gente pensava sobre alguma coisa. A gente, quando fazia escola de missões, tinha muita coisa que você pensa assim, caramba, será que eu vou usar isso em alguma coisa? Mas algumas eu ficava assim, caramba, isso aqui é muito bom. Eu mesmo não sabia disso. E aí você fica, caramba, quando falava de línguas de fogo, né? Eu penso, aquela do Pentecostes, eu estudando, aprendi tanta coisa que eu fiquei assim, caramba, eu tenho que me arrepender, porque eu pensava que era outra coisa. E as línguas eram entendidas, então, calma aí. Isso é se arrepender. Quando você lê a palavra, você identifica algumas coisas. Outro dia eu estava no mercado falando com a minha esposa. Pô, já viu a situação que aconteceu assim, assado? Caramba, que coisa meio... Né? A gente conversa... Porque todo dia você tem que ler e se arrepender, sabe, querido? Às vezes eu vejo os irmãos colocando um texto na internet, eu falo assim, esse irmão está se arrependendo hoje. Está lendo e está se arrependendo. Né? Porque a palavra é para o nosso arrependimento, é para que nós mudemos as nossas convicções, as nossas certezas, os nossos pensamentos. Né? A gente tem tanta certeza. Tem gente que fica aqui assim, não, eu tenho certeza que eu vou conquistar, e vou crescer, e vou ser melhor do que os outros. Isso aí é, pessoal, tudo bobão, ninguém entende nada. Né? Eu estou estudando, estou correndo aqui por fora, hoje eu não tenho nada, mas amanhã eu vou estar no palco, né? E aí eles vão estar lá sofrendo, e aí eu vou olhar para a cara deles, vou rir para... Cara, esse tipo de pensamento que você aprendeu.
Por isso que você é assim. Querido, é necessário arrependimento. A única coisa que eu lembro de pedir quando era adolescente, quando era novo, né, jovem, né, é pedir a Deus, Deus, que eu consiga estar na tua casa, que não me falte o pão, que eu consiga ter o básico. É isso. Então, se não conseguir aquilo que eu acho, né, tu imagina, essa pessoa que focou em que ela é mais. A pior coisa do mundo é quando você vê aquele aluno que ele fica assim, pô, eu sou mais inteligente, eu sou mais não sei o quê. Aí, outro dia eu estava perguntando, porque tinha um aluno que tinha um pai tinha 5 filhos na escola, todos de idades assim, de 3 em 3 anos. Tinha um que era tão inteligente, mas tão arrogante. Aí eu perguntei, cadê o fulano? Ah, professor, está em casa, não faz nada. E o outro que era uma humildade, uma tranquilidade, mas não era tão bom assim. Eu falei, cadê ele? Pô, passou para sargento, professor. Tá, sargento, eu falei, caramba, que coisa, não? Que coisa, não? O arrependimento, então, significa mudar o que se pensava, mudar o que se aprendeu. Sabe, aquilo que você tem como convicção. Eu queria que você abrisse em Atos. Atos 19. Eu vou usar alguns textos de Atos 19 para a gente observar a importância da aprendizagem, de como é importante aprender, de como é importante se arrepender. Olha só, o Atos 19 é um pouco à frente, no versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz, Atos 19, 2. Bem, deixa eu só te falar aqui do contexto. Paulo, ele estava o quê? Em Atos. Alguém sabe me dizer? Paulo estava ensinando. Paulo ia, a Bíblia fala que ele persuadia o povo a ouvir. Ele estava ensinando. Ou você acha que quando eu chego na sala eu não tenho que persuadir os meus alunos a entender o que eu estou falando? Senão eles não entendem nada, eu sou mandado embora. É verdade ou não é? Então Paulo estava ensinando. No versículo 2 diz assim, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque eles já tinham sido catequizados com a palavra de Deus. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que interessante, só até aí, é só isso. Olha que interessante. O povo ali, em Éfeso, nem tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo. Como é que a gente vai receber o Espírito Santo se eu nunca ouvi falar? Ah, não, o Espírito Santo, ele é assim, eu estou na rua, daqui a pouco ele, pum, ele bate em mim, aí eu recebi o Espírito Santo. O que é isso que bateu em mim aqui? Não é assim não, querido. Você tem que entender quem é o Espírito Santo. Você tem que saber como ele age, para você não ficar rodando, igual um helicóptero dentro da igreja. Né? Receber. Aí é macumba. Né? As pessoas que estão curvando, que estão fazendo adivinhações. Isso aí não é o Espírito Santo não, querido. Pode ter certeza. Eu fico imaginando como o Paulo explicou sobre o Espírito Santo, né? E aí, aqui a continuidade do texto explica. Se você quiser ler o 19 depois, é muito bom. Você vai entender muito, muito sobre essa parte de aprendizagem, como Paulo ensinava. E o 19, então eles precisavam aprender, pelo menos ouvir falar, para receber o Espírito Santo e viver com o Espírito Santo. No capítulo 19, versículo 17, vai agora para o 17. Diz a palavra assim, eu não vou ler tudo, mas eu vou explicar aqui para vocês. Diz o 17 assim, chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Aí o pastor Tiago que sabe fazer essas conversões aí. O pastor Tiago vai saber transformar até no real. Eu já não sei muito bem não, mas é bastante coisa, né, pastor? Muita coisa. Vamos lá, no versículo 17, olha o que a palavra diz.
Que fato é esse que chegou ao conhecimento? A palavra de Deus, em resumo. Então, esse fato chegou ao conhecimento de todos, eles aprenderam. Primeiro você tem que receber a palavra. E olha o que diz o versículo. Então, primeiro vem a aprendizagem. Olha no 18, denunciaram, muitos dos que creram vieram confessando e denunciaram publicamente as suas próprias obras. Opa, isso é o quê? Eu aprendi, agora eu posso mudar o meu pensamento. Agora eu posso me arrepender. Arrepender envolve aprendizagem. Arrepender envolve aprendizagem. Não é assim, cheguei na igreja, quando você arrepende dos seus pecados? Eu, tá bom, valeu. Estou arrependido. Foi uma bênção lá na igreja. O cara bebendo cerveja, conversando com o outro. Uma bênção lá na igreja. Me arrependi. Aceitei Jesus. Ele aprendeu o quê para se arrepender? Aprendeu de quê para onde? De onde para onde? Porque se arrepender é mudar aquilo que eu pensava e trocar o meu pensamento. Enquanto você não sabe, enquanto você não busca saber, você ainda não se arrependeu. Denunciaram os erros que muitas vezes lhe foram ensinados como certos. Eles agiam em Éfeso, a gente vai ler daqui a pouco. Éfeso o pastor Tiago já falou isso aqui, igual o Rio de Janeiro, país do futebol, país do carnaval. Né? Muitos crentes adoram futebol e adoram carnaval. Isso é fato. E aí você vai pregar Jesus naquela cidade, da deusa Diana e da imagem que veio de Júpiter. Parece engraçado, eu até fico rindo. Pô, de Júpiter, logo de Júpiter. Podia ser um planeta mais perto, mas veio de Júpiter. A gente vai ler isso já já. E aí chega a palavra de Deus. E o que eles fizeram? Vou me arrepender desse negócio. Vou me arrepender, vou mudar meu pensamento, isso aí está tudo errado. E aí eles foram, isso aí que eu fazia estava errado. Então imagina, eles indo pela rua. A prostituição, os pecados que eu cometia estavam todos errados. E no 19 diz assim, também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Caramba, isso aí me fez viajar. Porque existem crentes tão... Deixa eu beber uma água, ver se eu lembro a palavra. Fariseus. Tem crentes tão fariseus que eles não são submissos à liderança, mas sabem tudo dos livros. Eles têm livro para tudo. O cara, tu chega na casa dele, tem um livro aqui sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Eu só não quero aprender com homens. E quem escreveu aquele livro ali foi quem? Claro, muitos homens de Deus, muitos livros de Deus. Mas o que tem de pregadores ensinando suas artes mágicas aí fora, se você abrir teu Facebook, tu vai ver vários. E eles precisariam queimar seus livros. Livros com ensinos que distorcem a palavra de Deus. Estou dizendo que é ruim você ter livro, não, mas você tem que ter uma noção de que muitos livros foram escritos por americanos, de países de primeiro mundo, de uma realidade totalmente diferente de Realengo, do Rio de Janeiro, do Brasil, e você tem aquilo como a sua norma de vida. Não, eu sigo fulano de tal. Esse é o cara. Agora, pastor Tiago, pastor Fernando, aí, não, esses daí não sabem tanto. Então eu fico aqui, porque eu sei muito, né? Infelizmente, é assim, eu fico triste de falar esse tipo de coisa, porque eu falo porque eu aprendi, eu constatei, eu ouvi. Sabe? Eu até queria me arrepender desse caminho, desse pensamento, mas infelizmente é o que acontece, é muito triste. A insubmissão ao longo do tempo, que eu vi quando eu era criança, o que eu vejo agora. E ao longo do tempo tão curto, eu não sou tão velho assim, vou fazer 38. Quando eu tinha 10 anos, como havia submissão, como as pessoas gostavam de aprender. Se um pastor parasse assim no sítio, ele não tinha sossego, tinha pessoas em volta ouvindo ele falando.
E as pessoas com ensinos naquela cidade, haviam pessoas com ensinos errados enraizados na sua vida. Abre no 35 rapidamente. Diz assim a palavra, 19:35. Paulo então estava pregando, observaram que ele era judeu, e aí começaram a gritar, grande é o aborto, grande é o homossexualismo, grande e tal, porque viram que tem aqueles crentes ali, vamos fazer um protesto aqui, vamos fazer um protesto contra eles. Aí vem o escrivão, eu estou só fazendo um paralelo com o que acontece hoje. Aí o versículo 35 diz assim: o escrivão da cidade. Então o pessoal estava chateado pra caramba com Paulo. Tá? Vou explicar o que aconteceu. Presta atenção aqui, daqui a pouco a gente lê o 35. O pessoal da cidade, principalmente aqueles que faziam imagens da deusa Diana, né? Os caras que vendiam santinho, falou, e lá, os caras estão pregando o negócio ali, vai contra o que a gente vende, cara. Eu tenho certeza, né? Só para não errar o nome dele aqui, Demétrio. Eu tenho certeza que Demétrio não estava preocupado em nada com a Diana. Ele estava preocupado com o santinho que ele vendia da Diana. Ele fazia escultura, né? Ele dava o patuá. Ele vendia o patuá. Então, se acabasse aquela crença, ele ia viver de quê? Ele ficou chateado. Aí o povo começou a ver, grande é a deusa Diana e tal. E aí, o escrivão da cidade, 35, agora sim, tendo apaziguado o povo, disse: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Para aí. Quem não sabe que no Rio de Janeiro há liberdade para você viver como você quer, fazer o que você quer? Somos um país livre, liberdade, drogas e tudo mais que você quiser. Quem não sabe, ninguém vai mexer com vocês. Todo mundo sabe. E é isso que eles aprendiam. Quando ele diz, porventura não sabe que a cidade... Quem porventura não sabe? Qual era o aprendizado enraizado ali? Que aquela cidade ali é da deusa Diana. Eu fico imaginando a imagem cair lá de Júpiter. Depois de Marte. Por que ela não veio de Marte? Eles deram mole, eles não devem ter olhado direitinho no telescópio, porque estava mais perto. Para atravessar o cinturão de asteroides, chegar aqui, a imagem. Rapaz, hoje em dia, esse conhecimento já não estaria tão enraizado. 36. Ora, não podendo isto ser contraditado. Opa, calma aí. Eu tiro por algumas coisas, que, por exemplo, se eu penso contrário a alguma coisa, eu sou taxado de uma coisa. Agora, eles podem pensar contra o meu pensamento. É igualzinho a gente aqui. Hoje, o crente, ele não pode dizer que algumas coisas estão erradas. Você sabe isso, né? Se você veio de manhã, você sabe que, tipo assim, o pastor Tiago falou um bocado de coisa, que se eu falar numa sala de aula, eu saio preso se bobear. Se você falar contra algumas coisas, por quê? Porque aquilo não pode ser contraditado. Convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. 37. Porque estes homens que aqui vos trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Sabe qual a diferença disso aí para a nossa sociedade? Nada. Tem lá a bancada evangélica brigando com a bancada do comunismo. É a mesma coisa. Não arrumem briga, vão lá e tal. É igualzinho à nossa sociedade.
com algumas coisas enraizadas, que estão se enraizando, né, cada vez mais, e a gente tem aceitado, crentes têm aceitado. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que pensam, não, mas calma aí, não é bem assim, não é? Você não vai sair brigando com ninguém não, tá, querido? Você não vai sair, não é para você sair falando, agora eu aprendi, agora eu vou, calma aí, você é isso, hein? Você é aquilo. Não é para você ser juiz dos outros. É para você se converter. É para eu me converter. Já falar para mim. Só que a professora de português, colega minha, falou que é eu. É para eu me converter, não é para mim. Né? Isso é o que? Aprendi? Minha mãe também sabe essas coisas e fala comigo. Agora, toda criança, só um parêntese, toda criança, mãe, tem mania de falar, é por causa que, coisa que a gente brincava, toda criança, professor, é por causa que, não entendi o que você falou. Tá todas as crianças, pode ver que teu filho fala por causa que, está falando por causa que direto. Não, é por causa que, ele vai botar na prova. Eu tiro ponto, não sou nem de português, mas tiro ponto. Se for meu aluno, está frito. Queridos, vemos a importância de aprender aquilo que é certo. Porque assim, foi o que eu falei aqui outro dia, numa sala dos professores, eu sou o único que tem um pensamento contrário, eu fico só calado. Eu nem exponho para não ser agredido. Né? Mas tem pessoas que já entraram no pensamento. Não, mas isso aí não. Isso aí que esses pastores falam, que o bispo está pregando, isso aí é meio exagero. Hoje em dia não é bem assim, não. Né? O importante é que todos tenham acesso e que não sei o quê. Infelizmente. Daí a gente vê quanto nós precisamos nos converter. Nós só conseguimos passar para os nossos filhos, nós só conseguimos passar para os nossos irmãos, nós só conseguimos passar para o nosso próximo aquilo que aprendemos, ou que pelo menos alguma vez nos entregaram. É preciso aprender para fazer. É preciso aprender para viver. Conversão é aprendizagem. Conversão é aprendizagem. O primeiro texto que nós lemos fala de mansidão e humildade. Jesus está mandando, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Um crente precisa ser manso e humilde, sabe quando? Durante a sua vida toda. Porque nós precisamos aprender todos os dias, queridos. Você tem que aprender quase que toda hora. Pastor Tiago costuma falar aqui do encantador de cães. Quanto mais bravo o cão, mais difícil é a história lá, né? Às vezes até o encantador é mordido de vez em quando por um cão bravo. Às vezes ele fala, não, isso aí é fácil. Esse aí é fácil. Às vezes, porque aquele cão ali, ele deve ter olhado, bem, esse cão é manso e humilde. Estou dizendo que a gente é cão não, tá? Depois eu falei, o Daniel chamou de cão, não é isso não. Porque quando fala manso, a gente fala de bravura, de raiva. A gente vê um animal, né? Um cachorro, né? Um animal selvagem, bravo. Aprendei de mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vem o resultado da aprendizagem. E achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Senhor amado, viemos aqui, Senhor,
aprender de Ti. Para isso, Senhor, nosso coração precisa estar manso, estar quebrantado. Senhor Deus, alcança os corações, Senhor, bravos, raivosos, armados, prontos para o bote, aqueles que não ouvem a Tua palavra, aquele coração duro, que não consegue se converter porque não quer aprender, porque ouve aprendizados errados, prefere aprender com amigos do trabalho, prefere aprender com amigos de resenhas, de bares e de conversas, do que ouvir a Tua voz, do que ler a Tua palavra e aprender aquilo que Tu tens para os seus corações, Senhor. Deus amado, toca nos corações arrogantes, agressivos. E Pai, Senhor, dá a cada um de nós, dá a mim e dá aos meus irmãos um coração quebrantado, um coração humilde e manso,